Fala tropa, voltando com mais um vídeo aqui para vocês. E como vocês podem ver no título aí, existe 3 pautas para a gente debater hoje nesse vídeo. Então vamos lá, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like que vai me ajudar demais e compartilhe para os seus amigos. Então vamos começar aqui com a primeira pauta do vídeo, que é sobre o Gustavo que foge do Davi, né? Esses dias atrás aí o Davi, ele desafiou o Gustavo para um X1 lá no campinho, né, na casa do Davi, quer dizer, na casa do Juan, né, que o Davi agora começa a mandar os seus jogos lá, porque ele não tem casa, né, sabe que o Davi não tem uma casa própria, então ele manda seus jogos no campinho, na casa do Juan, né. Aí ele desafiou o Gustavo para um amistoso lá, um X1 tradicional, como vocês estão vendo, estão acostumados a ver, e o Gustavo não disse, né, se ele quer ou não quer, cara. O Gustavo apenas ficou calado e só ignorou a mensagem do Davi. Aí depois o Juan até brincou lá, usando a minha foto, né, pra falar que eu marquei. Gente, tá marcado, né? Claro que isso era mentira, né, porque o nome do Juan continuou ali. Mas enfim, cara, ele desafiou, o Davi desafiou o Gustavo e o Gustavo não disse, não respondeu se vai aceitar ou se não vai, né. Da parte do Gustavo, cara, eu entendo muito bem por que ele não aceitou, cara. O próprio Gustavo sabe que se ele não conseguiu ganhar do Juan na casa dele, por que nesse mesmo campo ele vai conseguir ganhar do Davi? Que é um nível bem acima do Juan, né? Então, eu acho que inteligentemente ele, entre aspas, né, com seu silêncio, negou essa partida, negou esse amistoso, então não vai rolar Davi versus o Gustavo, infelizmente, galera. Porque seria um confronto inédito, nunca aconteceu na história do LP quando tinha os torneios, os amistosos. Eles nunca chegaram a se enfrentar nem em dupla, nem individual. Então seria a primeira vez que eles iam medir forças, né? Da parte do Davi também eu não entendi por que ele queria um amistoso contra o Gustavo, já que eles nunca têm um histórico de rivalidade assim, nunca se enfrentaram. Então eu não entendi muito bem não, cara, qual foi a do Davi de querer do nada marcar um amistoso contra o Gustavo. Mas enfim, todo mundo é aberto ali a marcar qualquer um, exceto eu, amistoso. Então tudo bem, cara. Pela parte do Davi, não vejo problema nenhum dele fazer isso. Eu só fiquei um pouco surpreso. Mas fora isso, eu não vi problema. Agora o Gustavo, cara, eu acho que ele foi até inteligente não aceitar, né? Porque provavelmente, cara, ele tomaria uma surra grande do Davi. É um nível muito acima do Juan e muito acima do próprio Gustavo também. Então o Gustavo, num campo que ele já não é muito bom, né, não joga muito bem naquele campo, depois de tomar um 8-1 ele não vai querer voltar lá pra jogar contra o Davi, né, cara. Eu acho que é por isso que ele decidiu negar, entre aspas, né, porque ele não disse nem que sim nem que não. Mas o silêncio dele diz tudo, né, galera. O silêncio do Gustavo já disse tudo o que ele nem precisou falar, né, que eu já entendi muito bem, cara. Mas enfim, só pra deixar claro aqui pra vocês, né, de uma vez por todas, não irá rolar porque o Davi desafiou, mas o Gustavo não respondeu, então significa que ele negou e continuam os mesmos 4 amistosos, que agora são 4, tá? Que estão lá no grupo marcado. Enfim, é isso. Não irá rolar, galera. Infelizmente não vai ser dessa vez Davi versus o Gustavo. Não irá acontecer. Continuando, indo para a segunda pauta agora do vídeo, que é o Gustavo versus o Juan, cara. Aquele amistoso lá que era para acontecer 2 semanas atrás, que infelizmente o clima não deixou e foi adiado, ele irá acontecer no Dia das Crianças, tá bom? Porque é a única data prevista que dá para acontecer. Porque o Gustavo não pode comparecer no sábado, o Juan em alguns sábados também não pode jogar. Então vai ter que ser no domingo. E como daqui a 2 domingos, ó, domingo que vem agora ele já enfrenta o Davi, e do outro domingo eu não vou para Redenção, e daqui a 2 domingos ele vai enfrentar o Braz, no dia 27. Então não vai dar mesmo para o Juan enfrentar o Gustavo, cara, agora. Então teve que ser remarcado. E a data, infelizmente, né, vai demorar um pouco, mas foi no Dia das Crianças, cara. Que é uma data legal, um domingo, né, que eu acredito que o Gustavo irá aparecer por lá pela Redenção. Então, nesse dia aí tem tudo para acontecer, né. Vamos ver se o tempo vai deixar, se isso rolar, esse jogão aí, que infelizmente o clima não deixou. Mas bora ver aí. Muita expectativa para esse jogo de Gustavo versus Juan. Teve até aposta, tá rolando nesse jogo aí. Não esqueci, tá, do dinheiro de vocês. Está guardado aqui. Se vocês ganharem, irão receber, o pessoal que apostou. Eu vou até ver também com um colega do Gustavo se ele vai apostar também, o Arthur. Porque ele disse que ia apostar, mas infelizmente não rolou. Queria apostar na hora, em dinheiro real mesmo, né, sem ser Pix.
Mas enfim, galera, só recapitulando aí, no dia 12 de outubro, tá? No Dia das Crianças, é a data oficial para o Gustavo Cardoso versus o Juan Pablo. O terceiro confronto deles, que agora será em campo neutro, porque o campo do Gustavo não tá dando para receber jogos, a casa do Gustavo, então teremos que jogar em campo neutro, que é um outro campinho que a gente viu aí, que não é a casa do Juan, tá? Para não dar nenhuma certa vantagem para ele não. Se não vai poder acontecer na casa do Gustavo, então será em campo neutro, dia 12 de outubro, Gustavo versus Juan, essa é a data para vocês. E o último tema de hoje, galera, que pegou todo mundo de surpresa essa notícia, é o Denis, que está de volta, ele mesmo, Denis Henrique, tricampeão do torneio na época do EDP, chegou em finais 2 vezes, o Denis, é um grande jogador, cara, belíssimo jogador, não tenho visto como é que ele está ultimamente, se ele continua com o mesmo nível, até melhorou, com certeza deve ter melhorado, né, mas enfim, cara, ele era um baita jogador na época do EDP e agora ele voltou pro nosso grupo, a volta de Denis Henrique, para jogar amistosos aí, marcar com todo mundo. E hoje ele já tava naquele pique, mano. Naquele pique do Denis, né? Querendo marcar amistoso com todo mundo lá, inclusive comigo. Do nada ele quis marcar amistoso, né? Mas isso daí não ia rolar de qualquer jeito, Denis. Mas aí ele conseguiu, cara, aos 45 minutos do segundo tempo, ele conseguiu marcar amistoso contra o Juan. Depois de ficar em vários momentos ali se xingando no grupo, os dois na zoeira. Aí aos 45 minutos do segundo tempo, o Juan aceitou o desafio do Denis. Então teremos um amistoso aí de Denis versus o Juan, cara. E esse jogo, detalhe para a data desse jogo, tá? Está previsto para o dia 11 de outubro, um dia antes do jogo do Juan contra o Gustavo. Claro que pode sofrer alteração se os dois não puderem comparecer, né? Tiverem algumas pendências aí, né? Forem sair, aí não vai dar e vai ter que ser remarcado. Mas a princípio, esse jogo irá acontecer no dia 11 de outubro, Denis Henrique versus Juan, né? Ainda vou falar mais na época quando chegar o vídeo do pré-jogo, eu entro mais em detalhes. Não vou falar aqui da prognóstico quem vai vencer, nada não, tá? Só queria falar, cara, que é muito bacana o Denis ter voltado pro grupo, porque eu não esperava mesmo, cara. Foi uma notícia que me pegou de surpresa. Do nada o Denis voltou e voltou com força total. Voltou pra ficar, hein, cara. É um prazer ter o Denis Henrique no grupo, mano, porque só melhora o nível do nosso futebol aqui, tanto do campinho quanto dos amistosos que vão ser marcados agora com o Denis, né? Então, cara, só tende a melhorar as coisas, ter muitas mais partidas agora, cara. Mais zoeira no grupo, o Denis é um baita jogador. Na época da LP já foi tricampeão, agora é jogador de campeonato, tudo mais, escolinha, cara. É um cara com experiência em futebol mesmo de base. Então, vai ser muito bom, cara. Muito legal essa volta do Denis aí. Eu gostei, sinceramente, foi a melhor notícia do dia foi essa. A volta de Denis Henrique, tricampeão do torneio, hein? Cara, tricampeão, mano. Já vai ter logo de cara o Juan pra enfrentar, hein? Juan que vem melhorando. A gente vai chegar lá na época pra fazer esse vídeo aí do pré-jogo. Então, galera, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like que vai me ajudar demais e compartilhe para os seus amigos. Até a próxima. Tchau.